Hoje, vamos embarcar em uma jornada poderosa e emocionante pela história. Depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, seus 12 discípulos, homens simples que se tornaram gigantes da fé, receberam uma missão: levar o Evangelho a todos os cantos do mundo. Eles não tinham exércitos, riquezas ou poder político. Tinham apenas uma convicção inabalável. Eles enfrentaram perseguições, prisões, fome e, finalmente, a morte. Vamos começar com o líder, Pedro, o pescador impulsivo que Jesus transformou em rocha. Pedro pregou em Jerusalém, na Ásia Menor, e por fim chegou ao coração do Império, Roma. Lá, durante a perseguição do imperador Nero, ele foi preso e condenado à morte. Diante da crucificação, Pedro fez um último pedido, cheio de humildade: "Não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor. Por favor, crucifiquem-me de cabeça para baixo." E assim ele partiu, testemunhando até o seu último suspiro o Cristo que o resgatou e o transformou. A lição que Pedro nos deixa é que a verdadeira liderança não vem da posição, mas da entrega total e do amor sacrificial. Agora, vamos falar de André, o irmão de Pedro. Ele foi um evangelista incansável, levando a mensagem de esperança para regiões como a Grécia. Em uma cidade chamada Patras, sua pregação contra os ídolos pagãos irritou as autoridades, que o condenaram à crucificação. Mas André, assim como seu irmão, não queria uma morte comum. Ele pediu para ser amarrado em uma cruz em formato de X, que hoje conhecemos como a Cruz de Santo André. Por 2 dias inteiros, pendurado naquela cruz, ele não parou de pregar para a multidão que passava. Seu último fôlego foi um ato de adoração. A vida de André nos ensina que, mesmo quando nosso corpo está preso, nossa fé pode ser mais livre e poderosa do que nunca. O próximo é Tiago, filho de Zebedeu, um dos discípulos mais próximos de Jesus. A história nos conta que ele foi o primeiro dos 12 a se tornar um mártir. Ele pregava com ousadia em Jerusalém, e isso incomodou o rei Herodes, que ordenou sua prisão e execução. Diante de uma multidão, Tiago foi decapitado com uma espada. Dizem que o soldado romano responsável por levá-lo à execução ficou tão impactado com a paz e a coragem de Tiago que, naquele momento, se converteu a Cristo e escolheu morrer ao lado dele. Que testemunho incrível! A coragem de um crente pode verdadeiramente transformar o coração de um inimigo. E João, o discípulo amado, o mais jovem dos 12. A jornada dele foi diferente. João foi o único apóstolo que não morreu como mártir. Isso não significa que sua vida foi fácil. Ele foi perseguido, preso e, segundo a tradição, foi lançado em um caldeirão de óleo fervente em Roma, mas milagrosamente sobreviveu sem nenhum arranhão. Depois disso, foi exilado na solitária ilha de Patmos, e foi lá, no exílio, que ele recebeu a visão e escreveu o livro do Apocalipse. João morreu de velhice, em Éfeso, cheio de paz. A vida dele nos mostra que Deus tem um propósito único para cada um de nós. Mas todos os caminhos, sejam de dor ou de paz, servem para a sua glória. E quanto a Tiago, filho de Alfeu, a Bíblia fala pouco sobre ele, mas sua fidelidade ecoa pela história. Relatos antigos dizem que ele pregou o Evangelho na Síria e talvez até no Egito. Sua jornada terminou de forma trágica. Ele foi apedrejado até a morte por causa de sua fé inabalável em Jesus. Mesmo sendo um dos apóstolos menos conhecidos, ele foi fiel até o fim. E isso nos ensina algo muito valioso. Para Deus, o que importa não é ser famoso aos olhos do mundo, mas ser fiel em nosso coração. Vamos falar de Filipe, o apóstolo com um coração missionário. Ele levou as boas novas até a região da Frígia, na atual Turquia. Lá, ele confrontou corajosamente as práticas de idolatria, e seu ministério foi marcado por milagres. Isso enfureceu os sacerdotes locais, que o prenderam e o condenaram à crucificação. Mas mesmo em meio à dor excruciante na cruz, Filipe demonstrou o poder do evangelho que pregava. Ele orou, perdoando os seus executores. Que exemplo! O amor verdadeiro, o amor de Cristo,
é capaz de vencer até mesmo o ódio e a morte. Agora Bartolomeu, também conhecido como Natanael. Sua história é uma das mais chocantes e inspiradoras. Bartolomeu levou o evangelho para lugares distantes, como a Índia e a Armênia. Sua pregação poderosa converteu muitas pessoas, incluindo membros da realeza. Isso provocou a ira dos líderes pagãos, que o capturaram. O martírio de Bartolomeu foi terrivelmente cruel. Ele foi esfolado vivo. Mesmo sob essa tortura indescritível, ele se recusou a negar Jesus. Por fim, foi decapitado. Sua fé inquebrável nos lembra que existem dores que este mundo não pode compreender, mas o céu certamente recompensará cada lágrima e cada sacrifício feito por amor a Cristo. E Tomé, muitas vezes lembrado como o que duvidou. Mas a história de Tomé é, na verdade, uma das maiores provas de fé. Depois de seu encontro transformador com Jesus ressuscitado, sua dúvida se converteu em uma convicção profunda. Ele se tornou um missionário destemido, levando o evangelho até a Índia, onde fundou várias igrejas e batizou milhares de pessoas. Sua fé, no entanto, despertou a oposição de sacerdotes locais, que o mataram, perfurando seu corpo com lanças. Tomé, aquele que um dia duvidou, morreu confessando o nome de Jesus com total certeza. Sua vida é a prova de que quem um dia teve dúvidas pode se tornar o mais fiel e corajoso dos crentes. Continuando, temos Mateus, o cobrador de impostos, alguém desprezado pela sociedade, mas que Jesus chamou para segui-lo. Mateus não apenas se tornou um apóstolo, mas também o autor do primeiro evangelho. Ele pregou com paixão na Etiópia, e foi lá que sua jornada na terra terminou. Enquanto celebrava um culto com os novos convertidos, ele foi surpreendido e morto à espada. Até o seu último momento, Mateus, o homem que conheceu a graça de perto, falou sobre o perdão e o amor de Deus. A lição dele é poderosa. A mesma graça que te alcança e te transforma é a graça que te sustenta até o fim. O próximo é Tiago, o menor, também chamado de Tiago, o justo, e conhecido como irmão do Senhor Jesus. Ele se tornou o grande líder da igreja em Jerusalém. Era um homem de oração, tão dedicado que dizem que seus joelhos eram calejados como os de um camelo. Sua liderança e retidão incomodaram os líderes religiosos judeus que o acusaram de blasfêmia. Eles o levaram ao ponto mais alto do templo e o empurraram de lá. Surpreendentemente, ele sobreviveu à queda. Então, a multidão enfurecida o apedrejou até a morte. E qual foi sua última ação? Assim como Jesus na cruz, Tiago orou por aqueles que o estavam matando. A oração é, sem dúvida, mais forte que o ódio. Simão, o Zelote. Seu apelido sugere que ele fazia parte de um grupo de judeus radicais que lutavam contra a dominação romana. Ele era um guerreiro, cheio de zelo e paixão. Mas quando encontrou Jesus, toda essa energia foi transformada. Seu fervor político se tornou um fervor pela fé. A tradição diz que ele pregou o evangelho na Pérsia, ao lado de Judas Tadeu. Lá, ele enfrentou um martírio terrível. Foi cerrado ao meio. Mesmo em meio a um sofrimento inimaginável, Simão permaneceu fiel. Sua vida nos mostra que o fogo da fé, quando aceso por Cristo, é infinitamente mais forte e duradouro que o fogo da perseguição. E por último, entre os fiéis, Judas Tadeu, um apóstolo que pregava sobre o amor firme de Deus. Ele levou a mensagem de Cristo para a Mesopotâmia e a Síria, convertendo multidões com sua pregação corajosa. Sua ousadia, no entanto, o levou ao martírio. Ele foi brutalmente morto com golpes de clava e machado. Mas seu último grito não foi de dor ou desespero. Foi um cântico de louvor, proclamando Jesus como o único Senhor. Morrer por amor a Cristo, como Tadeu nos ensina, é, na verdade, viver para sempre. E claro, não podemos terminar sem mencionar Judas Iscariotes. Aquele que andou com Jesus, viu seus milagres, ouviu seus ensinamentos, mas o traiu por 30 moedas de prata. Depois de sua traição, Judas foi consumido pelo remorso, mas não pela fé.
Ele não buscou o perdão em Cristo. Em vez disso, em desespero, tirou a própria vida. A história trágica de Judas serve como um alerta eterno para todos nós. O arrependimento sem fé leva à morte, mas a fé, mesmo depois da maior das quedas, sempre nos leva de volta à vida. Deus sempre oferece o perdão, mas a escolha de aceitá-lo é nossa. Esses homens, os apóstolos, viveram e morreram por uma única e poderosa verdade. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Eles não tinham poder terreno, mas possuíam algo que ninguém jamais poderia tirar deles: a fé no Cristo ressuscitado. E essa fé, plantada com o sangue deles, germinou e mudou o mundo para sempre. Como está escrito em Apocalipse: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Que a história desses heróis inspire a nossa própria jornada de fé. Obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Fiquem com Deus e até a próxima.